Este es un ciclo de charlas que comenzamos en el MAP, en el Museo de Arte Popular en Buenos Aires, que fue después de la pandemia y se realizó después del COVID y se realizó con el fin de saber qué estaban haciendo otras instituciones, qué políticas estaban desarrollando otras instituciones que tenían artesanías y arte popular en América Latina. Así que ya con ustedes es el segundo museo que estamos entrevistando en Brasil con esta dinámica que a veces es más complicada porque, bueno, no hablamos el mismo idioma, pero muy agradecidos de que nos acerquemos y que pensemos, este va a ser un inicio de conversación, seguramente van a quedar muchas cosas en el aire, sin tocar en profundidad, pero la idea es hacer un inicio de conversación y ver si podemos repetir otra conversación donde podamos profundizar algunos temas, es un tema de tiempo. Así que... Dicho esto, muchas gracias a ambos dos. Y querría primero que se presenten para un público argentino, para un público latinoamericano, que por ahí no saben quién es ni Ángela Macelani ni Lucas Beuque y cuál es la función del Museo do Pontal en Río de Janeiro. Ângela, quer começar? Sí, puedo. Voy a hablar portugués mesmo porque mi español es un portuñol, como se dice. Entonces, voy a hablar despacito. Soy antropóloga y trabajo hace muchos años con arte popular. Trabajo en Brasil investigando la cultura popular, sobretudo la arte y las esculturas populares. Estoy trabajando en el Museo de Pontal hace eh, 45 años. Eh, Estoy a dirección y actualmente estoy más dedicada a las pesquisas y a las curadorías de exhibiciones. É, é um grande prazer estar aqui para a gente. Então, assim, primeiro agradecer por esse encontro, por essa iniciativa. Meu nome é Lucas Van de Beuk, sou diretor do Museu do Pontal, junto com a Ângela. Estou trabalhando diretamente no museu desde 2004. Então, o Museu do Pontal, ele fica no Rio de Janeiro, na capital, e é o maior museu dedicado a artistas das camadas populares do Brasil. Tem um acervo de mais de 300 artistas, mais de 10 mil obras, de todo o país. Então, todas as regiões do país, o Brasil está dividido em cinco grandes regiões, e então tem obras dessas cinco grandes regiões do país. Uma produção muito extensa, muito diversa, e recentemente, nos últimos 3 anos, a gente está numa nova. O museu foi criado em 76 pelo Jacques Van de Beuk, o meu avô, e sogro da Ângela. Eu e a Ângela somos, né, mãe e filho. E ele esteve no mesmo lugar durante 45 anos, e os últimos 4 anos ele está numa nova sede. E aí essa nova sede foi já uma criação e um projeto meu e da minha mãe. O Jacques faleceu em 2000, então até 2000 ele, né, enfim, esteve ligado, mas já os últimos anos foi a Ângela e meu pai que fizeram a institucionalização e que tiveram à frente do museu. E esses últimos 4 anos que a gente também, enfim, tá na nossa nova sede, acho que a gente também deu uma outra relação com a cidade, que depois a gente pode falar mais.
Me parece bien, vamos a dejarle una pregunta final para la nueva sede del museo. Les pregunto a los dos porque me parece interesante, ¿qué entienden por arte popular? Perfeito. Bom, é uma pergunta muito boa, porque é um tema que é bem complexo, né? Mas no nosso caso, a gente tem uma definição muito clara. A gente trabalha com um recorte de classe social. Então, são artistas das camadas populares, que são oriundos das camadas populares. E esse é o nosso recorte. É, é claro que trabalhar com arte popular, que acontece muitas vezes dentro de um ambiente conectado ao mundo artesanal, nós trabalhamos com aqueles indivíduos que têm a sua subjetividade mais clara e expressa na sua obra, de maneira que a gente possa acompanhar um arco de desenvolvimento da obra de cada um dos artistas presentes na coleção. O museu é interessante falar sobre isso. Ele também, hoje, ele tem a sua principal coleção, é a coleção formada pelo Jacques Van der Belck, que foi um apaixonado e um pesquisador, um designer que gostava, que se interessou, que desde a década de 40, quando chegou no Brasil, ele olhou para essa produção com um olhar muito livre de rótulos e olhou vendo nessa produção a sua dimensão artística. E, embora feita por segmentos populares que naquela época não tinham nenhum tipo de reconhecimento e, e também não eram nomeados, eram indivíduos que se nomeavam geograficamente, a região tal, a outra região, mas não haviam indivíduos, eles não tinham direito ao seu próprio nome, né? Acho que o Lucas podia completar. Acho que é interessante essa discussão sobre essa categoria arte popular, porque é uma categoria que abarca muitas compreensões. No Brasil, muitas compreensões, e ainda mais na América Latina como um todo. Então, é bem interessante, né? Porque essencialmente nos parece que é uma categoria que foi criada para incluir indivíduos criadores das camadas populares que eram excluídos do sistema das artes, da história da arte. Então, a história da arte não incluía a produção daqueles que não faziam parte da linha acadêmica ou até por outras vias, mas das classes médias e altas, né? Efetivamente, o sistema das artes é feito para as classes médias e altas, e essa categoria é uma categoria de inclusão de indivíduos e que a partir dessa categoria muitos indivíduos criadores passam a ter sua memória, sua obra preservada, pesquisas, né, investigações sobre sua produção, que é como a Ângela estava colocando. Aqui no Brasil, até a década de 40, 50, esses indivíduos eram reunidos como né, 40 é o início, e começa a reunir e falar que são artistas, mas antes nem se falava, não tinha nome, era uma produção artesanal, anônima, ou seja, sem nomes, né? E pessoas como Jacques, mas muitos brasileiros, o Jacques era um francês, mas muitos brasileiros eram, e por isso é um fenômeno mundial, né, de início de uma compreensão
de que era necessário nomear e dar, né, dar nome. Ah, não, isso é arte. Ah, como que vai dizer que isso é arte? Então, meio que se cria um movimento arte popular, como se fosse arte concreta, ou arte moderna, ou arte, né, expressionista, mas um conceito que abarca muitos estilos. Não tem um estilo definido, não tem uma forma, não tem um conteúdo, não tem na verdade uma junção de criadores das classes é, enfim, populares, ou seja, de que é a base da pirâmide, ainda mais na É, América Latina, posso aonde há falar? uma desigualdade brutal, talvez, só para fechar, na Europa, essa desigualdade brutal foi se desfazendo, foi se reduzindo e tal, mas na América Latina é uma desigualdade brutal, então natural que tenha muita produção de arte popular, o que na verdade é uma arte das pessoas das camadas populares, a nosso ver. Ángela. Sim, é que eu acho que a gente até discute, né? Não chega a ser uma categoria, porque a gente não tem como cercar essa ideia, né? Então, ela é uma noção, ela é mais uma noção com a qual a gente trabalha, justamente no sentido do que o Lucas estava falando, de trazer uma visibilidade, de tirar do silêncio, de dar voz, de escutar esses artistas, de ver o seu pensamento, o que eles sentem e por que eles se expressam dessa forma, né? Temos o mundo artesanal com suas características também muito interessantes, e que estão, de certa maneira, dialogando, mas é necessário que se faça essa distinção justamente por conta do sistema de arte que vigora na nossa sociedade. Justamente por conta desse sistema de arte exclusivo, que tira, que torna alguns indivíduos mais artistas do que outros. Então, por essa razão, é muito importante o nosso trabalho, que é um trabalho de é, colocar foco, colocar uma luz sobre esses indivíduos e sobre as suas particularidades, né? Porque há um desejo, sei, de olhar de forma distanciada e colocar todos meio que misturados, não se tirando as suas diferenças. Então, a gente diz que é uma noção, e essa noção de arte popular, ela não fala de estilo de arte popular. Ela vai falar de muitos estilos diferentes, ela vai falar, é uma noção sociológica. Por essa razão que a gente tem essa dimensão. Ela é o critério dela, quer dizer, ao contrário de, sei lá, o movimento concretista ou os outros movimentos que vão reunir as pessoas a partir da das suas identidades artísticas. No caso da arte popular, a gente está reunindo a partir da sua posição socioeconômica e não a partir dos seus estilos. E isso é muito interessante, muito necessário, porque só assim nós ficamos sabendo desse mundo gigante que acontece no caso do Brasil, assim. A gente que pesquisa, estamos o tempo todo nos deparando com novos autores, né? Quanto mais a América do Sul inteira, porque realmente nós somos um continente assim meio criativo, que é muito instigador e que tem muitos indivíduos criadores. La visión y lo que ustedes están contando sobre el arte popular es la visión que tuvo su fundador, que fue un pionero, porque uno analiza lo que hizo Jacques con una mirada, bueno, europea, francesa, y donde la artesanía jugó un papel en la década del 50 que pocos países tenían. Fue un mediador, como un vínculo de cohesión
en muchos casos, ¿no es cierto?, entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. ¿Es así? ¿Es una visión que trajo Jack y que ustedes siguieron trabajando y siguieron complementando en estos últimos años desde que él no está en la conducción también del museo? Em Eu, parte, não é em parte. uma. A visão do Jacques, ele foi pioneiro no Brasil em marcar efetivamente que esses indivíduos eram artistas. Então, a categoria já criada, né, da arte popular, ele já chega com essa categoria, essa noção, como a minha mãe estava colocando, né? Mas ele é uma das pessoas que entende ela com essa noção do artista, né? Que é diferente do artesão, né? E realmente indo para a radicalidade da palavra arte. Porque nas classes médias e altas também há a produção, há a distinção entre artistas e artesãos. E há uma dificuldade de entender essa diferença quando vai para as camadas populares, como tudo mais, né? Então, acho que ele foi importante nessa perspectiva, né? Ângela, quer complementar? Então, é, eu acho que justamente porque eles estavam começando a. Era um movimento do qual o Jacques fez parte, né? Que tinham outros intelectuais pensando esse assunto também no Brasil, né? Mas ainda era alguma coisa um pouco tímida, num certo sentido, e que fazia e que tinha dificuldade de realmente entender como você vai classificar esses autores, né? Essas classificações ainda estavam bem misturadas. Eu acho que ainda hoje no Brasil, em geral, elas aparecem misturadas. Não é uma coisa que foi superado. O que eu acho é que a diferença do trabalho que nós vimos fazendo dos últimos, digamos, 20 anos ou 25 anos, é um trabalho de justamente marcar, tentar cercar essa história por todos os lados e tentar entender. Eu acho isso que o Lucas falou, que é você olhar para aquela produção e conseguir dizer que tanto a arte como o artesanato, ela está presente na sociedade como um todo e apontar que essa dificuldade que se tem em relação a olhar para as camadas populares e quase que obrigatoriamente situar a sua produção no mundo artesanal, e aí nesse sentido, eu estou falando muito do Brasil. Eu acho que a gente tem que fazer uma distinção, porque eu acho que talvez outros países como o México têm outras visões sobre essas diferenças entre arte e artesanato. Eu acho que é É, importante. Um é, teórico latino-americano que eu admiro muito é o Tício Escobar, porque ele fala dessa recusa de se permitir que o estatuto da arte fosse abrangente das camadas populares, abrangesse os segmentos das camadas populares. Então, eu acho que é, não é. A gente está pensando isso, no Paraguai está se pensando, o Tício está pensando, outros intelectuais estão pensando essa questão, porque é uma questão muito importante. E por que é importante? Porque ao situar todos indistintamente numa categoria única ou num segmento único, você impede que as individualidades apareçam e que as histórias e as memórias individuais apareçam também. essa Entendeu? categoria do artesanato, né? Você É, querendo dizer, né? Ujú. E é. não, e é interessante o Jacques, eu acho que ele, aí me corrija, Ângela,
se a minha interpretação não for precisa, mas ele escolhe fazer a coleção dele por esculturas. Mm. O que era entendido na época como o gênero, vamos dizer, categórico da arte popular, aonde a arte popular era entendida e todos compreendiam esse campo. E hoje, por exemplo, a gente foi se abrindo para realmente ir, de certa forma, radicalizando num entendimento amplo na pintura, na xilogravura, em todas as formas de expressão e ficando, porque apesar dessa categoria arte popular não ter um estilo, não ter uma forma, não ter um conteúdo exato, havia uma certa compreensão de algo que era arte popular e algo que não era arte popular, mesmo dentro das camadas populares. E digamos assim que a gente hoje e veio fazendo essa trajetória, né? Que hoje a gente se vê muito mais livre desse estatuto que não estava escrito, que era um estatuto e que cada um entendia de uma forma. A popular é uma coisa que todos gostam. Popular, porque aí, enfim, as interpretações acabam sendo muito variadas. Arte popular e arte naif, várias confusões que se faziam e que se fazem, e que é muito bom discutir sobre essa ideia. ¿Cuál es la política que tiene el Museo de Pontal con respecto a la composición de su acervo patrimonial? ¿Cómo lo van armando, seleccionando, incorporando piezas? ¿Cómo es el diálogo con las piezas que ustedes tienen y que las que están, y no sé si hay una política de adquisición de nuevas piezas? ¿Cómo se manejan? A gente tem alguns critérios. Um dos critérios é justamente adquirir obras durante os projetos de pesquisa da instituição. Então, Ujú. quando vamos a campo fazer pesquisas, a gente adquire obras como uma forma também de renovar o acervo, né? E manter a coleção atualizada. Existe uma outra forma de adquirir que aí vai um pouco, vai também pelo gosto pessoal. Então, entra um pouco assim, um certo mesmo gosto de quem está o tempo todo lidando com esse universo e vendo novos artistas surgirem, e às vezes apostando em alguns artistas que estão iniciando, porque pegando uma fase de um artista inteira, uma fase, digamos, eh, às vezes é muito bom, né? Recentemente o Lucas conheceu um novo artista, então ele falou: ah, vamos mapear esse artista. Então, isso é importante trazer também. Você ter esses olhares que vão construindo a coleção, né? Mas, como eu dizia, no momento, o Museu do Pontal é o museu das coleções feitas pelo Jacques, eu e o Guy van de Beuke, que era filho do Jacques e meu Ah. marido, e que, digamos, formalizamos, porque o Jacques fez uma coleção visitável. Ele fez a coleção e fez uma edificação e exibiu de uma maneira magnífica, mas era uma coleção visitável, né? O museu foi criado por nós, por mim e pelo Gui. E o Gui faleceu no ano 2004. E nosso olhar, nós já vínhamos adquirindo obras e depois então, quando a gente faz uma institucionalização,
mais rigorosa, a gente acaba criando esses critérios, porque vão nos ajudar mesmo para dar uma direção para essa coleção, para ela manter a a sua especialidade. Em geral, nós preferimos, nós temos adquirido mais esculturas ainda, embora a gente adquira também pinturas. Estilogravuras também. A coleção do Jacques é em torno de 8.000 obras, e o acervo hoje tem um pouco mais de 10.000 obras. É, e então esse período, né, desses 25 anos, 30, é, foram adquiridas essas 2.000, e parte dessa também tem colecionadores também que doam Ujú, acervo. Então, o museu vem sendo entendido também como um dos espaços importantes de perpetuação da produção artística das camadas populares. Então a gente tem também recebido com muito critério, porque enfim, chega muita solicitação de doação e a gente recebe algumas daquelas que a gente não tem de algum artista ou que vai preencher alguma lacuna. Então, assim, a nossa relação com essa coleção é uma relação como realmente de um museu de arte, que tem alguns artistas e pretende ter de alguns que ainda não tem na coleção, de jovens artistas ou de uma fase que não tem. E eu acho que isso é interessante, porque é uma perspectiva de museu de arte, de fato. Então, esse é o nosso lugar. E aí, assim, dizendo sobre isso, assim, se pegar os museus de arte do Brasil, os principais, e perguntar quantos por cento da sua produção é produzida pelos integrantes das camadas populares, vai ser 5% ou menos, mm. né? E o Museu do Pontal é 100%, né? 100% são integrantes. Então, esse é um recorte que hoje a gente está muito mais ligado a esse recorte social do que qualquer outro recorte. Y ese recorte se dio en la elección también de que sea un museo federal. Não, nós somos Que- uma ah, iniciativa privada. ajá, Então, é uma organização não governamental, né, ajá. que administra. Então, é uma perspectiva nossa, atual, né, da Ângela e minha, principalmente, que estamos à frente da instituição. Mas, evidentemente, é um caminho também que as artes, de uma forma geral, no Brasil, têm caminhado, e, evidentemente, nesse campo, a gente é um das principais instituições que, nesse diálogo entre produção artística popular e entendimento do campo das artes e tal. E produção de conhecimento também, Felicitas, porque a gente trabalha, a gente faz livros, a gente faz catálogos dos artistas, a gente faz filmes sobre esses artistas. Então, a gente tenta abranger, assim, se vamos fazer uma exposição de um artista eh, no próprio museu, vamos fazer uma exposição individual, por exemplo, a gente vai eh, ter eh, um conjunto de pesquisas e que vamos fazer esse levantamento, isso chegar até o público, né? Então, é também uma instituição de pesquisa, é uma instituição que tem, pelo fato de a gente tem um viés antropológico, né, no nosso trabalho, que é um interesse justamente pelo entendimento das formas de produção, contextos de produção e mesmo o contexto político mesmo em que isso se dá, né? E a gente entende até esse trabalho como um trabalho necessariamente político.
Vamos a mostrar algunas escenas, o va a mostrar Lucas, de lo que es hoy el Museo do Pontal en Río de Janeiro. Ahí vamos. Foi montado para revestir de magia também mergulho do público no universo artísticos, além de conteúdos audiovisuais, como o jogo digital interativo de danças brasileiros. Obra de um mestre da Pera, agora, quiero esse é o entonces museu, esse é o eso, espaço do Lucas, museu. que cuentes un poco cómo fue la transición de un museo más pequeño a este museo que está pensado, diseñado, ¿no? Que hay pocos, en América Latina son unos afortunados en poder diseñar desde cero un museo, ¿no es cierto? Sim, sim. Foi um período difícil para gente, mas ao mesmo tempo muito rico, porque a gente iniciou esse trabalho de pensar um novo museu por conta de inundações que ocorreram na nossa antiga sede, que foi criada pelo Jax. Então, o museu já um pouco já era um espaço criado, que o Jax tinha criado com recursos próprios. E aí teve uma transformação urbana em torno do museu por conta das Olimpíadas. Se permitiu a construção de prédios e esses prédios acabaram alterando nosso entorno e a gente passou a ter inundações, inundações sérias, chegando a ter 1 metro de água no museu todo, nas galerias e tudo mais. Então, foram 10 anos entre ver com a prefeitura um terreno para ser doado ao museu, porque foi a prefeitura que permitiu isso acontecer, conseguir os recursos, idealizar esse projeto de uma nova sede. Então, foram 10 anos difíceis, porque nada disso foi simples. Mas, do outro lado, foram um tempo longo para a gente pensar que projeto seria esse, como fazer esse museu que à época tinha 40 anos, ter mais outros 40 anos. O que vai ser dessa produção arte popular também, nessa essa ideia que hoje a gente está muito nítido, o que seria o nítido para o tempo futuro e presente? Como fazer um espaço ser acessível para o público, interessante. Então, assim, essencialmente, a nossa ideia passou por ser um museu praça, um museu como que da cultura popular também, que é onde há os encontros, aonde tem a apresentação de rua, aonde é para todos, e que o museu dedicado à criação das camadas populares tinha que ser dessa forma, né? Ângela, podia complementar um pouco. É isso. A importância justamente de fazer essa nova sede foi aproveitar que estávamos numa situação muito complexa, muito difícil, mas na medida em que íamos construir um novo museu, que esse novo museu fosse muito adequado a, a mobilidades, que a gente tivesse possibilidade de fazer, não tivesse nada que nos atrapalhasse se a gente quisesse mudar exposições, mudar espaços, destinar usos diferentes. Então ele foi um projeto, além de não ter distinção entre o fora e o dentro do museu, porque é muito importante mostrar a arte popular na relação com o meio ambiente e com a natureza, justamente porque é uma temática muito importante no Brasil e no mundo, mas também porque a arte popular dialoga muito com a questão ambiental. Se a gente pensar que a cerâmica é um recurso finito, não é um recurso infinito, é um recurso que
são coisas assim, é a terra, é o rio, são as águas, é a beira do rio para você ter a cerâmica. Então, isso nos impulsionava a criar um museu que tivesse a natureza assim, dialogando diretamente com as exposições, né? E, e ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu acho super importante, a ideia de praça, porque embora a gente seja um museu de esculturas e objetos artísticos, na verdade, esses objetos fazem parte de um contexto, que é o contexto da cultura popular. E essa cultura popular brasileira é muito rica. Então, é rica e hoje, por exemplo, a gente tem uma outra compreensão, diferente da que se tinha, na medida em que você tem leis no Brasil que falam sobre a importância da questão racial, de como a gente pode enfrentar a questão racial, o racismo, e qual é o papel dos museus no enfrentamento do racismo, né? Então, esse também foi um ponto assim, muito importante para a gente trabalhar nesse sentido, trazer os autores negros, as histórias negras e conseguir que esse olhar seja um olhar institucional, ou seja, que a instituição em si esteja voltada para pensar as questões de equidade de gênero e as questões de antirracismo, né? De um trabalho antirracista, né? É, é. E a gente, nesse período, já, enfim, a gente vai fazer 4 anos, agora em outubro desse ano. Ano que vem o museu faz 50 anos e a gente faz 5 anos da nova sede. Agora, nesse período, a gente já recebeu já mais de 300 mil visitantes nessa nova sede, somente nesses 4 anos. Então, e o primeiro ano foi um pouco pandêmico ainda, então a gente tem recebido cerca de 90 mil pessoas por ano, e a gente não está no lugar central da cidade, é um lugar na Barra da Tijuca, que é a Zona Oeste. Então, um público bem amplo. A gente tem funcionado também desde que a gente abriu também com uma ideia de ser um pouco um centro cultural também. Esse lugar que acontece sempre, né? Enfim, que a gente traz artistas das camadas populares para dar oficinas, para um mestre da cultura popular para fazer uma oficina, um espetáculo, ou contações de história que se remetem a esse universo. Enfim, atividades circenses também. Então, assim, é todo um conjunto de atividades que a gente realiza no ano, mais de 200 oficinas e espetáculos, e a gente faz festivais também, ligados, enfim, aí tem a gastronomia, tem. Então, a gente abarca uma ideia dessa cultura brasileira produzida pelos integrantes das camadas populares, que é extremamente rica, E continental, como é o diversa, Brasil, diversa, Diversa. diversa. e que a gente busca, e sem uma ideia também assistencialista, sem uma ideia de que a gente está ajudando, e uma ideia que, na verdade, a gente está sendo ajudado como sociedade por esses artistas que produzem tanta beleza, riqueza, reflexão, enfim. Então, esse lugar de potência. El Museo do Pontal se ve que potencia, pero también se ve una conexión muy fuerte con la educación, en educar, ¿no es cierto? A través de los maestros, a través en el mismo, no sé si se dice barrio, en la misma zona donde ustedes están. ¿Cómo trabajan? Porque hay mucho trabajo, se ve mucho trabajo educativo para que este museo esté integrado como está ahora, pero que ya uno, digamos, quede de herencia para el futuro, ¿no? Que se viva este museo como parte de, como si fuera el Cristo Redentor de Río de Janeiro, ¿no? Pero ahí hacen un trabajo formidable con las comunidades, ¿no?
Sim. Então, o museu, a minha primeira formação é em Belas Artes, e depois que eu fui fazer antropologia. E a gente tínhamos uma crítica ao trabalho que os museus faziam, que após a visita ofereciam um ateliê, de pintura para as crianças, para as escolas, mas que eram todos muito rápidos, tinham que fazer muito rapidamente uma ação. E no nosso entendimento, é, acabava que as crianças não faziam uma conexão forte, real com o que elas estavam vendo, nem com o próprio ateliê que era oferecido depois. Então, nós pensamos, junto com outras pessoas que participaram, né, outros profissionais, a gente pensou de fazer uma visita guiada, teatralizada, feita por atores músicos. Então, o que acontece? A visita escolar, ela é uma visita que os visitantes estão vendo as obras, mas eles estão ouvindo músicas do cancioneiro popular. Eles estão mergulhando nessa cultura da onde tem aquela produção. Então, se estamos falando de um artista do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, vão ter cantigas ligadas ao Vale do Jequitinhonha. Se nós tivermos uma temática, seja a temática do carnaval, das congadas, das festas negras, nós vamos ter então músicas relativas a esse universo e pequenas encenações aonde a criança ou estudante, o estudante de camadas médias, ou mesmo os estudantes universitários, eles são chamados a participar. Então, a gente é inspirado na produção do Paulo Freire, numa educação onde você escuta o outro, onde quem está visitando é chamado para participar. Então, é uma visita participativa também. E faz muito sucesso esse tipo de abordagem, porque as crianças adoram e a gente é eleito, assim, as escolas gostam de vir no Museu do Pontal, além do trabalho que a gente faz também com professores, né? Ah, você podia falar um pouquinho disso também, né, Lucas? Sim, sim. Não, é importante destacar que é um projeto iniciado em 96, então também ano que vem fazem 30 anos que ele iniciou e já recebemos aqui no museu mais de 500 mil estudantes, e aí isso, né, na antiga sede e na sede atual, estudantes, jovens, adultos também, porque a gente atende também ONGs, ou seja, instituições que lidam, né, em territórios com baixo IDH, enfim, de populações que não têm direito à cultura e aí oferecem a cultura a essas visitas e tudo mais. A gente faz um trabalho, né, também permanente de formação com os professores para que esse tema seja trabalhado também em aula, para além de uma visita que às vezes pode acabar sendo recreativa e não tem problema, lúdica e tudo mais, mas que esse assunto seja desenvolvido em sala antes da visita e depois da visita também, estudando sobre esses artistas, sabendo suas trajetórias, que é uma marca também, ao longo da visita, vai tendo, olha, as crianças e jovens vão identificando, esse é o estilo da Noemisa, que fica em Minas Gerais, essa é uma obra do Adalton. Então, no final, a gente tem alguns objetivos de que os estudantes tenham entendido alguns estilos e consigam identificar então é isso, acho que é um projeto que a gente sempre vai se renovando. Hoje, como a Ângela colocou, a questão da luta antirracista, da questão da igualdade de gênero, Sim. são temas fundamentais. A gente também tem incluído a produção indígena, dentro do que a gente inclui. É, no Brasil, são mais de 200 etnias, é um
um volume muito grande de outras culturas e muito vasto, que é difícil de dar conta. Essa ideia de indígena, inclusive, é muito limitada, porque é um nome para dar conta de tanta coisa diferente, né? Mas a gente busca também incluir esses temas, então, muito trabalho. Díganme cada uno tres objetivos en los próximos 5 años. Sueños, ¿qué sueños hay para el Museo do Pontal? Bom, eu Olha, acho que um sonho é que tivesse uma linha de ônibus passando na frente do museu. Isso seria maravilhoso, porque nós temos, pela localização que a gente está atualmente, nós temos, o público não chega diretamente no museu. Então, a gente tem que trabalhar essa chegada no museu, né? E então isso seria um sonho para os próximos 5 anos, um sonho muito importante. Ele é tão importante que ele vale pelos outros dois. Muy bien, Lucas. quando a gente pensou essa nova sede, a gente pensou ela minimamente ser do tamanho do prédio anterior. Apesar dela ter um tamanho muito grande, a sede anterior era grande. E a gente, hoje, o nosso acervo vem ficando cada vez maior por conta dessas nossas aquisições, por conta da gente ser entendido, nacionalmente como essa instituição de guarda dessa memória. Então, hoje a gente está precisando crescer, apesar de tudo. Então, o nosso sonho hoje também é fazer uma grande reserva técnica, para poder realmente ampliar a nossa capacidade de ter acervos e cuidar da melhor forma possível. É, e sempre acho que é a sustentabilidade, né? É um ponto porque acho que, enfim, instituições públicas e privadas têm dificuldades diferentes, mas o problema sempre é como manter atuante. Então, o sonho é continuar tendo possibilidade de estar realizando o que a gente realiza pelos próximos 5 anos. É, Mas é interessante aí, só para dizer assim, grandes instituições brasileiras com recursos e tudo mais doam um acervo para o museu, acreditando que o museu vai ter mais anos. Então, e a gente está fazendo 50 Capacidade, né? anos. É. Então a gente acredita e a gente tem feito as instituições e as pessoas acreditarem também na longevidade do museu. Então, que ele tenha 40 anos mais, aí Muy 50. bien. Tienen más de 10.000 piezas artesanales, más de 300 artistas de todo Brasil. ¿Ustedes creen que son referente para otros museos de artesanía y de arte popular en Brasil? ¿El Museo do Pontal es consultado como referente o visitado como centro referente en la artesanía y en el arte popular? Bom, somos, né? Somos muito consultados, somos chamados. Agora, é isso, né? O Brasil tem essa. É um país assim Continental, né? continental, então são muitas iniciativas, muitas regiões que hoje se dão conta da importância da cultura em geral, né? De se aportar recursos para a cultura e também, ao mesmo tempo que nós temos essa visão, que temos isso acontecendo, nós também temos, em períodos, há pouco tempo tivemos um período em que a cultura foi muito maltratada, justamente pelo poder que a cultura tem de trabalhar a mente, de trabalhar o pensamento, de fazer as pessoas entenderem a sua identidade e sua história, né? E opinarem sobre isso. Então, eu acho que cada vez mais instituições como os museus são muito importantes, não só porque eu acho que os museus que guardam objetos, eles guardam memórias.
e o toque no objeto, o olhar para o objeto, ele ainda hoje, e talvez até mais do que em outros momentos, é muito importante, justamente por conta do mundo tão virtual que a gente está oferecendo para na educação para as crianças. Então, a vinda ao museu é dar essa dimensão desse mundo material que permite o sonho e o imaterial acontecer de uma forma muito interessante e cruzada ou ancorada no coletivo. É, Luca, perdón, não, e só complementando, eu acho que o museu, a gente fala sempre de memória, né? Mas justamente como a Angela colocou, as pessoas sonham a partir de vir a um museu. As pessoas criam projetos de vida, repensam. Então, museu é espaço de futuro. Guarda memórias, dialoga e é um espaço de futuro. Que eu acho que é importante porque, infelizmente, há uma compreensão equivocada entre as muitas compreensões equivocadas da nossa sociedade, é essa noção de museu e passado, mas é também é um lugar de memória, de ver e tal, e de sonhar. E sonhar é futuro. para otra pregunta que para ir cerrando, ¿cómo trabajan el tema de las redes sociales con las nuevas generaciones y para instalar el museo, insisto, en ya no solo a nivel local, sino global, ¿no? ¿No? Como se habla ahora, de pensar más universalmente. ¿Cuál es el desafío que tenemos, ustedes como Museo do Pontal, para que las nuevas generaciones se entusiasmen, amen las artesanías y el arte popular? Eu acho, assim, muito interessante. As redes sociais, a gente trabalha ela como uma ferramenta de aproximação do público com o museu e primeiramente, de divulgação da nossa programação, do que a gente realiza, para que as pessoas venham efetivamente e tenham a experiência física aqui. Esse é o nosso objetivo principal. Então, hoje, por exemplo, a gente faz pesquisas de público para saber como as pessoas, por exemplo, a gente faz grandes festivais relacionados à cultura brasileira. A gente fez agora um que é a festa junina, que no Brasil é muito importante, é uma festa ligada à ideia da colheita. Não sei se há na Argentina essa festa, ligada a São Pedro, Santo Antônio, né, São João. E a gente reuniu aqui no museu quase 10.000 pessoas num sábado e domingo. E a gente pesquisou como essas pessoas souberam. E 50% das pessoas souberam a partir das redes sociais. Então, a gente não imagina que hoje o museu fosse tão conhecido nesse novo espaço se não fosse as redes sociais. O museu, quando a gente abriu essa nova. Antes de abrir, um pouco antes, a gente começou a fazer lives como essa que vocês estão fazendo na pandemia, e a gente fez uma série de lives. E a gente tinha 4.000 seguidores no Instagram há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quase. Hoje a gente tem 70 e poucos mil seguidores, muito engajados. A gente investiu muito nas redes sociais e o museu não teria o público que tem, se não fosse as redes sociais. Então, as redes sociais têm muitos problemas, mas ela também é uma grande oportunidade de se conectar, com o público. Talvez a gente olhe para a rede social como justamente assim, a gente é uma janela
que abre espaços para as pessoas olharem, se conectarem e pensarem, eu quero ir lá, terem o desejo de ir e fazer toda a ação para chegar até o museu. Es así. Bueno, la última pregunta, una pregunta que decimos en Argentina por ahí es sonsa, ridícula. ¿Cuál sería, pasa una emergencia, cuál es la pieza que ustedes más quieren personalmente y rescatarían de un incendio, por ejemplo, del Museo do Pontal? É Ángela, ¿cuál es engraçado tu isso. pieza predilecta? A gente passou por inundações, né? Por Então, eso, ¿cuál es la pieza predilecta? Que uno más quiere, que uno representa la idea de Jacques, la idea de tu padre o el marido de Ángela, que representa el Museo de Pontal para mi vos. abuelo, mi abuelo. Por eso, el marido, É, que é, también é, fue Não, el não, sogro. el o suegro, claro, el sogro, suegro, y después, sí, está bien, y tu abuelo, sí. ¿Cuál sería la pieza predilecta? bom, GTO, uma para mim. é, GTO é uma obra. eu tiraria qualquer tragédia, porque eu acho que os tempos atuais eles estão muito repletos de tragédias. Eu acho que a gente tem que apostar no nosso prazer, no nosso desejo, naquilo que a gente ama. Então, eu diria assim que uma das peças que eu amo muito no Museu do Pontal são as obras do Vale do Jequitinhonha, que foi onde eu fiz minha maior tempo de pesquisa. Então, eu tenho uma obra específica, uma figurinha que talvez eu gostasse de tê-la junto comigo. Mas são Gente, qual tantas tão artista? bonitas, Qual é né? artista? Eu penso não penso no artista específico, eu penso Ah, tá. no Ulisses, eu penso na Dona Isabel, eu penso na Noemisa, eu penso no João Alves, eu penso em alguns artistas assim, né? Posso Lucas, falar? sí, perdón. Eu Sí, não Margarita. entendi o que o Lucas falou que iria, que ele preservaria. É GTO, Geraldo Teles de Oliveira, Ah, ok. que é um artista que trabalha, que já morreu, que trabalhou em madeira e ele fazia obras a partir de grandes peças de madeira, troncos já mortos e tudo mais. Fazia esculturas muito muito detalhadas nesse tronco e trazia uma ideia de mandala, mas que meio que cada um estava apoiado no outro. E essa ideia do apoio e de como cada um de nós precisa de muitos apoios e da coletividade, me parece uma ideia fundamental. E era uma peça, é uma peça, além do mais, Linda. esteticamente Linda. é, deslumbrante. Ya tenemos, nos quedan 5 minutos. ¿Quieren decir algo más? Ángela, Lucas, antes de cerrar este exquisito diálogo que les agradecemos desde el MAP. Gracias, Margarita Barreto, que siempre estamos buscando, entrelazándonos, conociéndonos, porque, bueno, todos amamos nuestras artesanías, el arte popular, y en cada región tenemos nuestras características, como vos dijiste, Lucas, nuestras complicaciones, pero también lo que nos da felicidad y que nos motiva día a día a seguir. ¿Quieren decir algo más antes de cerrar? Bom, eu queria agradecer o convite que vocês fizeram. Eu acho super importante essa conexão latino-americana. Eu acho que é, é bárbaro, é fascinante vocês terem feito, terem essa ideia de juntar as temáticas. Eu vi outras lives que vocês fizeram. Quando recebemos o convite, eu fui me interessar para ver o que vocês faziam, e eu acho muito, muito interessante mesmo, e muito importante. Eu acho que nós latino-americanos temos coisas fortemente em comum, mas temos muitas coisas a aprender uns com os outros. Então, seria muito interessante isso. Eu agradeço enormemente essa oportunidade. Eu Ayúdennos a adoro. expandir esta red, Sim. Não, repete, desculpa, que nos Margarida. ayuden a expandir esta red.
Vamos fazer juntos. Vamos. Vamos. A gente, a gente fez uma exposição, né, no Museu del Barro, Barrio, Barro, Barro, Barro barro. de Paraguay. no Paraguai, em 2011, no ano do bicentenário do Paraguai. Ujú. A Vivemos em Buenos Aires e foi super fantástica. Fizemos no ano 2000 em Buenos Aires. Foi uma exposição pequena, mas muito bonita e muito visitada. Foi ótimo, foi uma experiência muito boa. e a gente tem um grande interesse de trocar, a gente busca realmente estar trocando, porque é isso. Acho que falar também de América Latina é Ujú. falar de diversidade. Não existe uma América Latina, né? Se você pegar o México, são muitos Méxicos. Se pegar o Brasil, são muitos Brasis. O Peru, Argentina. Então, acho que há uma diversidade muito grande, mas do outro lado há, como a Ângela colocou, né? Também essa pontos de contatos que a gente se enxerga na hora que a gente vai, né, no México e olha alguma produção e você, nossa, isso parece tão Brasil, ou na Colômbia, enfim, temos algumas identidades em Ujú. comum e temos que dialogar mais. E A dialogar. cultivá-lo. Sin duda. A dialogar más y hacer espacios, como dijeron, como dijiste Lucas, espacios de futuro, que creo que esos somos las instituciones o los espacios que trabajamos para vivir un poco mejor, ¿no? Así que Exato. ya nos veremos. Muchísimas gracias, de verdad de corazón, y gracias también Margarita. Por Y favor. bueno, lo subimos. Hasta Muchísimas Tchau, pronto. gracias. É, Chao. tchau, tchau. tchau.